Eu considero ela uma das técnicas mais importantes da prática, não só pela gama de efeitos que ela produz para o bem-estar fisiológico, mas também é um suporte de administração das emoções e ainda deixa o abdômen bonitinho. O Uddiyana Bandha, também conhecido como contrações abdominais, tem a função de massagear, mas também promove um profundo massageamento dos órgãos abdominais. E esse massageamento vai produzir uma profunda limpeza das paredes dos órgãos, que com o tempo vão acumulando detritos e impurezas que vão ficando parados nas paredes dos órgãos, diminuindo a eficácia e eficiência do funcionamento dos mesmos. Mas também vai melhorar a vascularização dos órgãos, vai tonificar os órgãos, vai fortalecer o metabolismo. O Uddiyana Bandha também é uma ferramenta de administração das emoções, porque o abdômen também é uma região que também costuma acumular tensão muscular por causa do estresse, da ansiedade, da insegurança, do nervosismo e por aí vai. E essa tensão vai ficando acumulada e assim nós vamos perdendo a qualidade e a amplitude da respiração. Se nós permitirmos que essas tensões fiquem acumuladas no nosso corpo, aquilo que incomodava pouco começa a acumular mais. Então, as pequenas coisas do dia a dia que às vezes nos incomodam e a gente deixa que essa tensão fique acumulada no nosso corpo, a gente vai ficando mais sensível. Aquela pequena provocação não aumenta de tamanho, mas nós ficamos mais sensíveis àquela provocação. Mas se você mantiver a frequência nas contrações abdominais, você evita que essas tensões se acumulem e aí você tem um abdômen com muito mais mobilidade, elasticidade, força e tônus. Além disso, o aumento da produção hormonal, que é o foco da técnica, mais a aceleração do metabolismo gerada pelas contrações abdominais e a limpeza do excesso de muco que se forma dos órgãos durante a noite, torna essa técnica bastante recomendável para você fazer logo pela manhã de estômago vazio. Você pode até tomar uns goles de água entre uma série e outra, para ajudar a limpar ainda mais, mas você ajuda a despertar, ajuda a acordar logo pela manhã. Mas o Uddiyana Bandha, apesar de ser uma técnica bastante interessante e importante, ele é apenas uma técnica preparatória para uma técnica ainda mais avançada e mais interessante, que é o Nauli Kriya. Mas primeiro você precisa aprender o Uddiyana Bandha, praticar bastante para adquirir mais consciência e mobilidade abdominal, para depois passar para o treinamento do Nauli Kriya. Então eu acho que vale muito a pena você fazer esse treinamento até o final e incorporar isso no seu dia a dia. Então vamos ao que interessa. Vamos começar inicialmente com o Tamas Uddiyana Bandha, que é a contração abdominal estática. Então você vai, a forma mais comum de se executar o Uddiyana Bandha é em pé. Você tem que deixar os pés perfeitamente paralelos, flexione os joelhos, incline o peso do tronco para frente, apoie as mãos sobre as coxas, o quanto mais alto melhor, mas dependendo da sua flexibilidade, elasticidade, talvez fique mais confortável inicialmente mais embaixo. Mas quanto mais alto você conseguir deixar as mãos, melhor. Descarrega todo o peso do tronco sobre os braços, abaixa a cabeça. Deixa eu reposicionar aqui o microfone. Abaixa a cabeça. E pressione com o queixo na clavícula. Deixe o queixo encostar aqui na clavícula, não precisa pressionar. Nessa posição você vai esvaziar os pulmões, vai ficar sem ar o máximo de tempo e vai puxar o abdômen com muita força para cima, para trás, para dentro, criando um vácuo na região abdominal. Dessa forma. Procure sentir o abdômen também entrando para trás das costelas. Fique o máximo de tempo sem ar. Enquanto conseguir ficar sem ar, você vai aumentando o esforço de contração. Foque toda a atenção na musculatura abdominal, sinta o abdômen e vá aumentando o esforço, puxando cada vez mais para dentro. Vai depender muito do tônus da sua musculatura, vai depender muito da quantidade de tensão acumulada na região abdominal. Nas primeiras vezes não vai entrar muito, mas com o tempo de prática o abdômen vai entrando cada vez mais.
Lembre que quanto mais entrar, melhor, porque o foco é massagear os órgãos abdominais. Os efeitos estéticos, os efeitos de maior mobilidade, elasticidade, de dissolver as tensões acumuladas pelo estresse, pela ansiedade, pela insegurança na região abdominal, são efeitos colaterais. Quanto mais tempo você conseguir ficar sem ar, melhor. Enquanto conseguir ficar sem ar, mantenha-se na posição consciente do abdômen, aumentando o esforço de puxar o abdômen cada vez mais para trás, mais profundo, mais para dentro. De vez em quando você pode até passar a mão para sentir aonde o abdômen está entrando e sinta ele se encaixando cada vez mais lá dentro. Então foque em ficar bastante tempo sem ar, sem respirar, aumentando a força de contração do abdômen. Concentrado no abdômen, concentrado naquilo que está fazendo, aumentando a sua consciência da musculatura abdominal, procurando perceber a pressão do abdômen sobre os órgãos. Depois de fazer isso algumas vezes, você vai passar para o Rajas Uddiyana Bandha, que são as contrações dinâmicas. Depois de fazer isso algumas vezes, você vai passar para o Rajas Uddiyana Bandha, que são as contrações dinâmicas, que consiste em proceder da mesma forma, só que ao invés de você ficar com o abdômen puxado lá para trás apenas, você vai soltar e contrair várias vezes, sem respirar, com os pulmões vazios. Então você vai deixar uma distância de 2 a 3 palmos entre os pés, bem paralelos, flexione os joelhos, empine os quadris, incline o peso do tronco para frente e descarregue o peso sobre os braços. Tome cuidado aqui em não deixar a coluna muito curvada. Você vai procurar estender os braços, vai procurar estender a coluna e empinar de leve os quadris para não ficar com a coluna. Então, para não ficar com a coluna muito curvada, empinando levemente os quadris. O peso do tronco você vai descarregar todo em cima dos braços. Agora evite ficar assim, com os quadris para dentro, a coluna curvada e os braços flexionados. Procure estender os braços, estenda a coluna, abra o peito, empine os quadris e abaixe a cabeça. Não precisa ficar com os braços totalmente estendidos, eles podem ficar levemente flexionados, mas não deixe ficar muito flexionado. Proceda da mesma forma, solte o ar, fique o máximo de tempo sem ar, enquanto conseguir ficar sem ar, puxa o abdômen com muita força para cima, para trás, para dentro, cola lá nas costas, pressionando profundamente os seus órgãos abdominais. Sem respirar, solta e contrai, solta e contrai. Você não vai fazer força para o abdômen sair, só para puxar o abdômen de volta para cima, para trás, para dentro. Entre uma série e outra, procure descansar na própria posição. Levanta a cabeça, respira, recupera o fôlego, descansado, esvazia os pulmões e abaixa o queixo. Suga o abdômen, você tem que sentir desde a parte mais baixa do abdômen até a parte mais alta sendo puxada para cima, para dentro. Procure fazer essa técnica com frequência. Se você faz os treinos que a gente disponibiliza no canal todos os dias, bom, já quase todas as práticas nós incluímos ela porque ela é muito importante. Para que os efeitos desejados sejam alcançados com eficácia, você precisa fazer essa técnica com frequência. Especialmente pela manhã, porque ao longo da noite os órgãos formam um grande acúmulo de muco nas paredes internas. E se você fizer essas contrações pela manhã, você ajuda a despertar o metabolismo, expulsando esse excesso de muco e os órgãos vão funcionar muito melhor, gerando uma sensação de mais energia e vitalidade logo pela manhã. Além daquele espreguiçar que você faz com seus músculos externos, é como se você estivesse espreguiçando os seus órgãos abdominais. Especialmente antes das refeições, essa técnica é bastante eficiente, porque é o momento que você está com o estômago mais vazio. E além disso, prepara os seus órgãos para a refeição que virá a seguir.
Para você ter uma ideia da importância e da eficácia dessa técnica, as pessoas que consomem carne têm uma sujeira que vai se formando nas paredes do intestino que retardam o seu funcionamento e diminuem muito a absorção de nutrientes. Quando a pessoa ela para de consumir carne, alguns estudos dizem que de 7 ou 12 anos, alguma coisa nesse período, é o tempo que leva para o intestino eliminar essa sujeira. Fazendo essas contrações com frequência, a gente vai eliminar muito mais rápido. Não é estranho se a sua digestão ficar muito mais eficaz. Tem alguns praticantes, alguns alunos às vezes que até reclamam de ter que ir mais vezes no banheiro. Mas a questão é que existe um conceito errado. Às vezes tem gente que fala, meu intestino funciona como um relógio. Todos os dias pela manhã eu vou e descarrego tudo. Está errado. Na verdade, o seu intestino ele tem que funcionar tantas vezes quanto você ingere alimentos ao longo do dia. Se você para fazer refeições 3 vezes ao longo do dia, você tem que ir no banheiro 3 vezes. Quanto menos tempo os alimentos ficarem parados ali no intestino, melhor. Observe seus animais de estimação. Na verdade, isso é até utilizado no treinamento para educar eles a fazerem sempre no mesmo lugar. Eles comem, alguns minutos depois, eles vão no banheiro. Mesmo durante a prática, se você sentir essa necessidade, dá uma corridinha, vá lá, faça e depois volte para a prática. É para isso acontecer. É justamente assim, dentro do contexto da prática, essa técnica tem a função de dar uma limpada mesmo, dar uma energizada, deixar o seu corpo mais leve para que na sequência, depois dos crias, a gente aplique os asanas que vão atuar sobre o corpo físico com muito mais eficácia. A lista de bons motivos para se fazer essa técnica é enorme. Então eu acho que vale muito a pena você incorporar isso no seu dia a dia. Agora eu vou deixar uma palhinha do Nauli Kriya, que são as rotações abdominais. O Nauli Kriya, diferente do Uddiyana Bandha, ele tem a função de massagear os órgãos abdominais, mas acaba, como efeito colateral, também massageando os plexos e as glândulas. Então olha que interessante, o Uddiyana Bandha tem a função de massagear as glândulas e os plexos e acabam massageando os órgãos abdominais. O Nauli Kriya, por outro lado, tem a função de massagear os órgãos abdominais, mas acabam também massageando os plexos e a glândula. O Nauli Kriya, por outro lado, tem a função de massagear os órgãos abdominais, mas acaba também massageando os plexos e as glândulas. Os dois vão promover maior elasticidade, tônus e força da musculatura abdominal, dissolvendo as tensões acumuladas ao longo do dia. Se você fizer com frequência, você vai evitar esse acúmulo de tensões emocionais. Mas no final das contas, o Nauli Kriya é muito mais eficaz. Eu vou fazer uma demonstração, mas a gente vai reservar esse treinamento para um outro tutorial. Eu sei, eu também tive essa sensação quando eu vi pelas primeiras vezes. Fique atento às notificações do canal para quando sair o treinamento do Nauli Kriya. Se esse vídeo fez diferença para você, acrescentou algo de novo que vai fazer diferença na sua prática e na sua vida, lembre-se de curtir e compartilhar com seus amigos. Alan Hector do Método Revolucione-se. Até nosso próximo encontro. Quando estiver fazendo o seu treinamento, conte quantas contrações você consegue fazer a cada série. Procure manter um número padrão e ir se esforçando para aumentar. Não deixe o número ficar uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo. Mantenha uma quantidade mínima e se esforce para aumentar. A nossa meta é fazer 108 contrações numa única série. Se esforce para fazer contrações bem fortes e profundas. Quanto mais o abdômen entrar, melhor. Ao relaxar o abdômen para sair, deixe o abdômen sair o máximo que puder. Quanto mais amplo o movimento do abdômen, mais os órgãos serão beneficiados e também o abdômen. Mas é importante também que você foque em aumentar a velocidade das contrações sem perder a profundidade. Iniciante às vezes comete muito esse erro de ficar balançando o abdômen aqui fora
e não vai produzir efeito nenhum, nem para o abdômen, nem para os órgãos abdominais. Ah, só para lembrar, toda semana tem vídeo novo no canal. Puxa o abdômen o mais forte e profundo. Minha cueca está aparecendo? Deixa 2 palmos de distância entre os pés. Aonde que eu parei? Antes da câmera ficar estressadinha.